bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje é dia 14 de agosto de 2021, um sábado muito bonito. E hoje a gente está estreando aqui no nosso salão aqui de baixo, né? É bom que a gente se sente mais próximo assim da natureza, é gostoso, né, gente? A palestra de hoje chama-se, o tema da palestra é o exemplo de Francisco. E por que a gente está com esse tema, Francisco, né? É porque esse mês é aniversário aqui do nosso centro, né? Do nosso grupo. Então, semana passada a gente teve um pouquinho sobre a vida, a gente conheceu um pouquinho sobre a vida de Francisco de Assis. E esse sábado, então, a gente vai falar sobre o exemplo de Francisco. E para começar, então, nós vamos à leitura de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, Renunciar. Então, vamos lá, gente. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. Vem de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos antigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observamos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder a esperança da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de ter os melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar o aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, meus irmãos, depois dessa leitura, eu gostaria de pedir a todos para fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus nos esperando, nos aguardando de braços abertos.
que esse canto de pássaros que invade nossos ouvidos, que essa energia de amor, de paz que o Gaspa nos proporciona, que essa brisa suave que bate em nossos rostos, e para os nossos irmãos que estão em casa, recebam com muito carinho também todas essas energias sensoriais que nós recebemos aqui presencialmente. O Mestre nos aguarda. E nessa missão de chegarmos até eles, nós pedimos, Pai, que nos auxilie, nos dando mais discernimento, mais compreensão, mais compaixão, mais amor ao nosso próximo e a nós mesmos. Na certeza, Pai, de que um dia estaremos com o Mestre Jesus e um pouco mais perto do Senhor. Que no dia de hoje as reflexões do nosso querido irmão Osvaldo possam coroar de luz, de amor, de entendimento, não só o nosso espírito, mas também o nosso coração. Porque vivemos, Pai, um momento em que o nosso coração está sendo exigido cada vez mais. E é que preciso que ampliemos cada vez mais esse órgão divino que o Senhor colocou dentro de nós. E assim, nós vamos iniciar os trabalhos de hoje, rogando a Ti, meu Deus, rogando a Ti também, Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais da nossa casa, aos nossos mentores e a Pai Francisco, que o dia de hoje seja glorioso, assim seja. Meus irmãos tão queridos de doutrina, meus irmãos, minhas irmãs tão queridas do Grupo Assistencial Francisco de Assis e Gaspa, completa mais um aniversário. Aqui me emociono toda vez que venho, já tem bem mais de 10 anos que não venho, porque a vida ela nos leva aonde nós devemos estar, de acordo com as nossas escolhas. Então aqui tenho amigos muito queridos, que conheci quando ainda tinha seus cabelos brancos, Renato, Marinês e alguns outros. Tínhamos o cabelo branquinho ainda, né? Então é sempre uma alegria que nós, aqui sendo convidados pela Andréia para estar numa data festiva, numa manhã tão agradável como essa, no seio da natureza, esse centro espírita que foi plantado do lado de uma comunidade tão carente, tão necessitada, desse exemplo de Francisco, que nós em apenas alguns minutos vamos tentar aqui trazer alguns principais, porque nós sabemos que Francisco de Assis, muito jovem ainda, nascido na cidade de Assis, na Itália, na época húngara, tinha no início de sua vida uma vida como um jovem comum daquela época. Gostava das farras, das brincadeiras, como qualquer jovem. Não era diferente da juventude. E aos poucos ele foi observando alguns valores morais necessários para o nosso crescimento espiritual. Foi observando a sua condição de vida, que era uma condição de vida abastada, já que seu pai, Pietro Bernardone, era um comerciante que tinha muitos recursos, e sua mãe, uma francesa, Picaline, era uma mulher doce, amorosa e
como qualquer mãe, amava muito a Francisco e teve muita responsabilidade na sua vida em levar o conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela era francesa e ela chamava ele, apesar de seu nome ser Giovanni, ela o chamava de Francesco. E ninguém entendia o motivo, mas Francesco, pela tradução, os biógrafos dizem que era o pequeno francês. O fato é que Francisco, ao se dar conta da necessidade de construção de algo com base no amor verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, em determinado tempo de sua vida, ele reconhece a necessidade de agir imediatamente através da caridade. Rompe, como nós lemos aí no Evangelho que antecedeu a abertura dos trabalhos, rompe e renuncia a seu papel de homem na terra e traça então um compromisso de homem com a espiritualidade, com Jesus, com a doutrina cristã, com o amor do Cristo. Francisco era conhecido como il poverello, que era o pobrezinho, porque quando ele rompe com as coisas mundanas, ele se despoja inclusive de todas as suas vestes e sai pelo mundo, e vai pelo mundo, principalmente ali pela Itália e região de Assis, fundar, junto com alguns amigos, o que vem a ser hoje a doutrina dos franciscanos, que era romper radicalmente com toda e qualquer questão material e vai viver numa miséria profunda, fazendo a caridade plena e por amor àqueles maiores necessitados das aldeias que rodeavam Assis. Tem alguns momentos importantes que nós temos que observar nesse exemplo de Francisco Andrés. Francisco, ele visitava o templo, a igreja de São Damião, e ao visitar a igreja de São Damião, ele é tomado de uma alegria profunda, de um sentimento de amor que não sabia de onde vinha. Então ele tem uma visão como se fosse um sonho. Os espíritas chamam de desdobramento. Ele tem aquele contato com os seres de luz e era o próprio Cristo a dizer, através da sua voz melodiosa: Francisco, restaura a minha casa. Francisco, renova, conserta, restaura a minha casa. E ele, observando aquele templo em ruínas, e assim é a nossa casa, a casa dos nossos corações, muitas vezes atacados pelas vicissitudes do mundo, muitas vezes atacados pela discórdia, pelas paixões, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. A nossa casa mental e a nossa casa do coração se deixa ser levada pelas circunstâncias da necessidade da vida material, se esquecendo de que a vida na matéria ela é importante para o ser espiritual que somos, porque aqui nós provamos, aqui nós aprendemos por necessidade do Espírito. Porém, há um convite perene de Jesus para todos nós, como foi feito a Francisco de Assis. Então, em determinados momentos da vida, muitos que se deixam levar, como nós dizemos no jargão popular, ao fundo do poço, no abandono da vida, desesperado ante as dificuldades, ante as conquistas que não foram alcançadas, porque não era o nosso momento, não era necessário que atingíssemos. Somos convidados pelo Cristo, cada um de si,
como o convite que foi levado por nosso Senhor Jesus Cristo a Ilpo Berelo, a Francisco de Assis. Reformula a minha casa, porque Jesus habita em nossos corações, na nossa casa. É o convite que faz diariamente, quando abrimos os nossos olhos para a vida, pela disputa do pão, pela necessidade do convívio debaixo do teto, com espíritos ali que escolhemos, para que complementassem a nossa necessidade de crescimento espiritual. Então é nessa hora que veio o convite de Jesus. Olha para dentro da nossa casa, que é o nosso coração, em ruína, com a necessidade profunda do Cristo. E Francisco, assim como todos nós, iniciou numa proposta de reconstrução daquele templo de Damião, de São Damião e de outros que ali haviam. Mas ele partiu para uma reforma material, assim também como nós partimos. Nós queremos organizar a nossa vida materialmente e percebeu através de muito esforço, da dura vida que às vezes nós temos, das dificuldades que carregamos, do entendimento, quando nos levamos apenas pelas escolhas e necessidades materiais. Há tempo ele enxerga de que Jesus falava de uma reforma, de um templo interno, de uma igreja interna, de uma casa interna, onde na verdade habita Jesus. Ele habita nos nossos corações. Nós temos a certeza e sabemos inclusive que é necessário o pão de cada dia, no sustento de cada um. Porém, essa reforma interior deve partir da consciência e do momento de cada um. O fruto ele amadurece no pé. Aos poucos nós vamos aprendendo com o exemplo de Jesus, com o exemplo de Francisco, que há uma necessidade para a reforma de nossa casa. Francisco andava pela cidade de Gúbio e lá havia uma fera, um lobo muito feroz, um animal terrível que assediava a população que ali existia, e eles tinham um pavor tremendo daquele lobo, aquela fera que ali estava. Francisco, com toda a sua bondade, com toda a sua devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, com seu amor por todas as criaturas, por todos chamava de meu irmão. Chama aquela fera, lobo feroz, de meu irmão. Uma conversa com um animal. Meu irmão, por que ataca essa população? E ele consegue tomar aquele animal ao ponto que toda a população então passa a ter naquele animal um amigo também, e passam a até mesmo alimentá-lo. Então veja o exemplo de Francisco, mais um. A que animal nós temos alimentado? Como é que nós temos agido a nossa vida? Dentro dos instintos que vem desde a criação do espírito, simplesmente voltado para as questões materiais, ou temos agido com respeito aos nossos irmãos que, por ignorância, como se fossem feras feridas, verdadeiros animais, ainda nos afrontam e nós revidamos? Jesus nos ensina, e o exemplo de Francisco é o mesmo de Jesus, é o dar a outra face, é permitir que o agressor ele veja que nós já nos modificamos para o amor, que nós trazemos o amor de Francisco, o amor de Jesus dentro dos nossos corações.
na condição de perdoar, na condição de não ressentir, na condição de viver o amor pleno, reconhecendo nos nossos irmãos de caminhada, aqueles que nos agridem como feras, como lobo de Gúbio, a condição de oferecer o nosso perdão e não também nos deixando transformar nas feras que ainda estão vivas nos nossos corações. Então, o exemplo de Francisco nesse aspecto de saber lidar com as ferocidades, com as adversidades da vida, com as ofensas que são muitas vezes recebidas. Ele foi humilhado muitas vezes. Um outro exemplo de Francisco, e esse foi antes de sua conversão, e dizem seus biógrafos que talvez tivesse sido um dos mais importantes para a sua conversão, que mexeu com seu coração. Até mesmo antes do convite do Cristo para a reformulação do seu templo da igreja, foi quando Francisco, numa época muito fria da Itália, fazia um frio tremendo, caía neve, e havia muitos pobres, muitos miseráveis. E Francisco, cavalcando em direção à estrada de Assis, ele se depara, André, Renato, ele se depara com um leproso, que não tinha vestes, tinha seu corpo carcomido pela lepra, doente, jogado ao chão. Passa Francisco em seu cavalo, e no ímpeto de ajuda, observa, porque os leprosos na época eram obrigados a carregar sinos nos seus pescoços, para que quando alguém sadio se aproximasse, eles então tocassem o sino, para que a pessoa tivesse o cuidado de não se aproximar. E o leproso, muito dolorido, muito entristecido pelo abandono que ali estava, já quase nos seus momentos finais, quando vê Francisco descendo do cavalo, se emociona e balança seu sino, e Francisco já observa pela sua pele comida, pela sua face destruída, se apieda, tem um sentimento da caridade verdadeira e profunda, que é o negar-se a si mesmo, e vai em ajuda daquele irmão na sua dificuldade maior, tira seus agasalhos, cobre aquele leproso, aquele doente não somente das necessidades materiais, doente pelo abandono da sociedade, doente porque era renegado, e muitas vezes nós sentimos isso no preconceito racial, no preconceito social, naquele que vê naquele irmão outro seu, pela sua condição financeira, pela sua cor da pele, pela rudeza e dificuldade que passa, um irmão que é menor que ele, quando na verdade todos somos iguais perante Deus. Todos temos uma condição de vida que nos é colocada de acordo com a nossa necessidade de crescimento. Então Jesus nos ensina, e Francisco não teve dúvidas, tira o seu agasalho e cobre aquele homem, aquele leproso, e olha nos seus olhos. Ao cruzar os olhos com os olhos daquele que era o maior necessitado, ali tem um encontro verdadeiro com Jesus. Portanto, quem são na verdade os necessitados? Quem na verdade doou e quem na verdade recebeu? Quando nós, apesar de às vezes não termos recursos financeiros, oferecemos o que há de melhor em nós, que é o nosso amor, o nosso tempo, a possibilidade de servir, e servindo aqui
aquele que necessita da nossa presença, apenas por estarmos juntos, compartilhando da dor daquele que é o nosso irmão em sofrimento na caminhada. Então, quem de fato mais recebeu? E Francisco percebe isso de imediato, quando seus olhos cruzam com os olhos daquele sofredor. Era com o olhar do Cristo que ele percebia que se entreolhava. Então, muitas das vezes, quando nós encontramos alguém sofrido no caminho, e o sofrimento ele bate na porta de todos, independentemente da sua condição social, da sua cor de pele, da sua condição de vida momentânea, que se transforma. Hoje nós estamos num corpo e temos condição de vida. Amanhã nós teremos uma condição diferente, de acordo com as nossas escolhas. Então, de fato, quem somos nós? Quem são os pobrezinhos que se apresentam em nossas vidas? E qual exemplo nós temos que dar nesta hora? Não um exemplo forçado de fé, mas um exemplo desprendido. Como é bom a gente falar de Jesus. Como é bom a gente sentir Jesus perto de nós. Porque Jesus não é só aquele dos evangelhos e da escritura, das pinturas, das obras de arte. Não é aquele Jesus preso na cruz. É aquele Jesus que faz o convite constante a todos nós. Reforma a minha casa, reforma a tua vida, enquanto há tempo, porque nós vivemos num progresso constante, e a oportunidade do agir, do exemplo de Francisco, é o já. No convívio, no encanto de Francisco com a natureza. A natureza é coisa santa, é criação de Deus. O exemplo de ter a sensibilidade e sentir a brisa bater no teu rosto. É Deus batendo no teu rosto. De observar uma água pura e fresquinha e sentir a alegria, a bondade de Deus por bebermos essa água, pelo ar que respiramos, pelos pássaros que cantam, pelos animais, pelos seres humanos. A natureza é coisa santa. A natureza é coisa de Deus. E Francisco teve a humildade em sentir-se parte dessa natureza. Nós fazemos parte da natureza. Nós fazemos parte dessa criação de Deus, que é só amor. Tudo que Deus constrói tem a perfeição. E Francisco, no seu exemplo, sabia disso. Muito jovem, já tinha esse amor, esse carinho pelas criaturas. A todos chamava e considerava meu irmão. Então, um dos exemplos de Francisco é a humildade por reconhecer-se também como uma parte da natureza, uma parte desse amor de Deus. E às vezes, equivocadamente, nós queremos ser até mais do que Deus. Em situações em que o nosso ego, a nossa vaidade e o nosso orgulho nos faz esquecer
que nós somos parte da criação. Nós somos criatura e não somos criador. Deixa que essa natureza nos invada. No contato de Francisco com Clara, Francisco, irmão Sol, Clara, sua companheira, sua amiga, seu amor, irmã Lua, a mulher, segundo o Espírito Verdade, segundo a doutrina espírita, a responsabilidade da mulher na sociedade, ele é maior do que a responsabilidade do homem, nos ensina o Espírito Verdade. Está aí o livro dos Espíritos, porque a mulher tem a condição de educar aos homens. A mulher tem um espírito mais sensível. Então, o amor de Francisco por Clara é um amor sublimado. Não é o amor de homem para mulher. Não é o amor de marido e mulher. É o amor que respeita a condição daquele que nos acompanha. Observava essa semana, numa reportagem de TV, uma jovem ainda não tinha seus 30 anos, 5 filhos. Não é diferente aqui em Brasília. Essa reportagem foi feita com uma jovem numa favela grande de São Paulo. Nós temos isso no mundo inteiro, no Brasil, isso acontece muito. Muito jovem, as meninas, mães, por ignorância, são levadas, como diz seu Divaldo, pelo lobo, pela fera que ali simplesmente a seduz e é levada. Isso é a responsabilidade da nossa casa fraterna. Orientar essas jovens, receber essas jovens, que muito cedo são meninas mães, são crianças mães. E ela, 5 filhos, um recém-nascido, e fazia uma escadinha até o mais velho, que tinha 12 anos, e a quem a ajudava a cuidar dos filhos. Perguntada pelo repórter: onde está o seu companheiro? Onde está o pai de seus filhos? Onde está o seu marido? E ela, chorando, disse: ele me abandonou há pouco tempo. Foi viver como uma mulher mais jovem. Responsabilidade e escolha de cada um. E ela, com toda a força de irmã Clara, que está nas mulheres, com toda a sensibilidade, toda a responsabilidade das mulheres, que não necessariamente precisam passar pela maternidade, mas, segundo o Espírito Verdade, todas as mulheres, mães às vezes até de filhos alheios, não tiveram a oportunidade da maternidade, mas cuidam seus sobrinhos, cuidam filhos de seus amigos, cuidam crianças abandonadas em orfanatos, porque tem a maternidade. E Francisco tinha essa sensibilidade, esse amor, porque ele tinha um amor e respeito por Clara, que era na figura daquela jovem, uma jovem abandonada, mas com a responsabilidade de conduzir na educação aos seus 5 filhos. E ao final da reportagem, o repórter pergunta para ela: você, se pudesse recomeçar agora, fazer da sua vida uma vida nova, uma vida de exemplo que a gente vem aqui falando, amor, humildade, respeito, o que você faria de sua vida? E ela, então, emocionada e chorando, ela disse: se eu tivesse uma oportunidade para recomeçar agora, eu queria poder voltar a estudar,
E ele pergunta, mas voltar a estudar para quê? Para que eu possa dar uma condição de vida melhor aos meus filhos. Essas são as mulheres humildes, as lavadeiras, as empregadas domésticas, as mães que deixam de comer para dar alimento a seus filhos, que deixam de comprar uma roupa para poder comprar alguma coisa para seus filhos. Essa mãe, essa mulher que tem essa sensibilidade, tinha o respeito de Francisco, porque ele também tinha a mesma sensibilidade de mulher-mãe, meio no corpo de homem, mas era a figura plena do amor. Suas escrituras que fazia, suas cartas, muitas coisas ainda guardadas sobre a sua vida, estão guardadas na Europa, porque ele era um homem acima do seu tempo. Não conseguiram ainda os psicólogos, os filósofos, a ciência humana, compreender como aquele amor pôde surgir num homem que era um homem comum. Esse amor pode surgir no coração de cada um, de todos nós. A humildade, a paciência, a serenidade, o perdão, o dar a outra face. A natureza, ela está em todos nós, ela está latente, por maior que seja a nossa dor e o nosso sofrimento. Jesus bate na nossa porta, na nossa casa e diz para cada um de nós, franciscos da vida: reforma a minha casa, que a minha casa está decadente. Reforma o teu coração, porque é um coração que momentaneamente está obscuro pelas dores e as dificuldades do mundo, pela dificuldade que a humanidade vem passando. Observa, não como profunda tristeza, observa o mundo não como um mundo decadente, mas um mundo promissor, o mundo que nos dá a possibilidade de reforma interior, do abandono total com as coisas desnecessárias da vida. Buscar ao Pai Francisco que há dentro do coração de cada um, guardado, e que ele se liberte. Como dizem suas escrituras, transformada em música, doce é sentir. Que meu coração vai nascendo amor, doce saber, doce perceber que faço parte integrante dessa vida, que generosa é luz em torno. Há uma oração conhecida como oração da paz, que a gente vai encerrar aqui o nosso trabalho com a oração da paz, que chamam como oração de São Francisco. Não foi ele que escreveu, mas acreditam que por inspiração do próprio santo dos pobres, do santo dos humildes, uns acreditam que ele tenha sido a maior figura depois do Cristo. Houveram vários outros, Paulo, Pedro e tantos, mas ele, pela oportunidade do momento, tenha sido a representação viva do Cristo em todos os tempos da humanidade. E surgiu em 1912. Essa que é uma prece muito conhecida, talvez até tanto quanto o Pai Nosso.
dos maiores exemplos de São Francisco foi, nos seus momentos de dor, levar a sua fé e a alegria, sobretudo, a todos aqueles que o cercavam. Francisco de Assis, São Francisco, Marinei, ele também era conhecido como o santo da alegria. Portanto, a alegria dessa manhã, devemos dar graças a Deus pela natureza que habita em nós. Devemos dar graças a Deus pela oportunidade de vida, por mais dura e difícil que ela seja. É a vida, ela é bonita, ela é bela, e ela é para ser vivida. Deixemos que o exemplo de Francisco, que é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor, habite os nossos corações. Muita paz a todos, muito obrigado. Fiquemos com Deus. Aproveitar esse momento que para mim é de muita emoção, e a gente é como se fosse um sucesso, uma alegria para os nossos corações. Quem começou com o Gaspa lá no início, há 28 anos, lá na escola do Vicente Pires, em condições bem precárias, de muito trabalho, né? E hoje nós estamos aqui 28 anos depois, nesta casa, com esta natureza, com esta bênção. Eu digo para vocês que é uma alegria muito grande, é uma emoção muito grande. E depois das palavras, né, do nosso amigo Oswaldo, em que a gente não tem perguntas, porque foi tão doce, né? Tão carinhosa, que nesse instante as bênçãos se fazem presentes nesta casa, neste ambiente, nesta natureza e nesta oportunidade que a vida nos oferece. Então, a nossa prece seria como se fosse um passe, um autopasse, porque nesse instante os amigos espirituais, companheiros de Francisco, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai está presente, nos abençoando a cada um de nós, os que estão presentes, os que estão em casa, todos os companheiros do Gastos, os voluntários. Então eu peço a vocês que fechem os olhos. Zé do Carmo, né? Mônica, o pessoal que está trabalhando aí. Então eu peço a todos que fechem os olhos. Imagine os nossos amigos espirituais que estão presentes aqui neste local, em nome de Jesus. Os amigos de Francisco, em nome de Jesus e de Deus, nosso Pai. Olhando para cada um de nós com muito amor, com um largo sorriso, dizendo para que a gente continue firmes, determinados, fortes nesta caminhada com Jesus. Que sintamos a mão dos nossos amigos sobre as nossas cabeças, nos abençoando, nos encorajando, nos dando a força necessária neste momento em que estamos vivendo. Que sejamos, Jesus, luzes aonde estivermos. Que o nosso coração possa irradiar bondade, irradiar luz, fraternidade a todos os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Que o nosso olhar seja um olhar bondoso, que a nossa fala seja uma fala delicada, instrutiva, amorosa a todos aqueles que estão ao nosso redor. E assim, Jesus, nós agradecemos por esta casa, 28 anos de trabalho, de oportunidade de exercermos o amor em nosso coração, em direção ao próximo. E assim nós agradecemos, com muita alegria neste nosso coração, rogando as bênçãos de Deus, nosso Pai, não só para nós,
mas para todos os nossos irmãos em sofrimento neste momento, que necessitam de paz, de ternura em seus corações para continuarem firmes na sua caminhada. Obrigado pela oportunidade de trabalho. E nós dizemos com muito amor: sê conosco, Jesus, hoje e sempre. E encerramos esta nossa oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Obrigado. Graças a Deus.